Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no Mundo dos Caçadores. Hoje eu tô de volta com mais um vídeo para explicando habilidades NEM e finalmente chegamos nos membros do Genei Ryodan. Eu comecei com o Chrollo, que ele é o líder e também o número 0 da trupe fantasma. E na realidade eu iria seguir uma lógica, eu ia do 0, que é o Chrollo, e o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Então hoje era para ser o Nobunaga, que é o número 1 do Genei Ryodan, mas eu decidi que vai ser tudo no aleatório. Então esperem aí surpresas aí. Então no mais, hoje vamos falar das habilidades de um dos personagens mais inteligentes da trupe fantasma. Podemos dizer que é uma das mentes pensantes que está por trás de todo o funcionamento do Genei Ryodan. E dessa forma, um cara bastante racional e útil ao que a trupe se propõe a fazer. Bom, como sempre eu quero dedicar um espacinho desse vídeo aqui para poder agradecer a todos os Hunters que decidiram virar membros aqui do canal. E com isso contribuir e ajudar de uma forma mais direta aqui o crescimento do canal. Galera, muito obrigado de coração, tamo junto. Galera, o link para o nosso Discord está na descrição desse vídeo. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade lá e acessar o nosso servidor, será muito bem-vindo ou bem-vinda também. Lá a gente sempre troca uma ideia mais descompromissada. Eu estive ausente pra caramba lá no Discord, mas eu tô voltando agora, graças a Deus. E espero sempre estar trocando uma ideia mais descontraída e sobre diversas coisas que às vezes não dá pra abordar aqui nos vídeos. Então, se você quiser, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Então, antes da gente seguir e ir para o que interessa, só quero te lembrar de você deixar um likezão nesse vídeo aqui, que você ajuda muito com o crescimento do canal. Aproveito e te convido a se inscrever nesse canal aqui, que é totalmente focado em Hunter x Hunter. E por último, fazer a boa e compartilhar esse vídeo aqui para que chegue a mais pessoas. Então vamos para mais um Explicando Habilidades NEM. A primeira habilidade do Shaunark é a Black Voice ou Voz Negra. É uma habilidade de manipulação. Vou falar para vocês, galera, apesar da Black Voice ter uma aplicabilidade simples, simplória, vamos dizer assim, ela tem uma usabilidade bastante interessante e tem umas questões bem legais que eu vou aproveitar esse vídeo aqui pra gente poder falar. Bom, primeiro eu vou explicar como a habilidade NEM se funciona e depois a gente vai destrinchar e entrar nesses detalhes. Basicamente, o Shaunark tem duas antenas físicas e reais. Quando ele as insere em uma pessoa, ele pode controlar a pessoa. E isso aqui é basicamente a sua condição, o seu meio para que possa ativar o seu NEM de manipulação. E consequentemente a sua habilidade. A gente sabe que geralmente as habilidades de manipulação funcionam dessa forma. Precisa ter uma condição, um requisito que precisa ser atendido para que a manipulação seja ativada. Inclusive eu já falei sobre o NEM de manipulação e nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para vocês eu fui mais a fundo e explorei diversos aspectos do NEM de manipulação. Se você quiser saber um pouco mais, eu sugiro muito esse vídeo, tá bem legal, é grandinho, mas vale a pena. E pelo Shaunark estar limitado a utilizar apenas duas antenas, o controle sobre a pessoa vai ser bem complexo. E uma vez que o Shaunark consiga colocar sua antena nessa pessoa, ele consegue controlar ela totalmente. E aquela questão, né, galera? Quanto mais restritiva e complicada for a condição para ativar o NEM de manipulação, geralmente a manipulação vai ser mais completa. Você vai ter mais poder, mais controle sobre o que você quer controlar. E depois que a antena está fincada na pessoa, o Shaunark a controla pelo seu telefone, que é um aparelho celular bastante específico e peculiar também. E é como eu sempre falo, né, galera? Isso vale bastante para os materializadores e manipuladores. É preciso ter um bom vínculo com o que se está manipulando ou com o que se está conjurando. E a gente vai ver aqui nesse vídeo que o Shaunark tem um vínculo bem grande com esse telefone, que é por onde ele dá as coordenadas às suas marionetes, aos seus manipulados, vamos falar assim. E aí a pessoa que está sendo controlada pelo Shaunark, ela vai seguir as suas ordens infinitamente, galera. E só tem um jeito de parar essa pessoa de ser controlada: ou retira a antena dela ou ela morre. Vale ressaltar também, galera, que essa pessoa que está sendo manipulada, ela não tem boost em nada, tá? Não tem aumento de força, aumento de velocidade.
o Shaunark apenas está controlando o que já existe. Então se for uma pessoa que corre muito, ela vai correr muito. Se for uma pessoa que salta muito, ela vai saltar muito. Se for uma pessoa que é magrinha e não tem muita força, ela não tem muita força. Infelizmente a gente só viu essa habilidade em funcionamento em pessoas normais, e a gente não viu isso em usuários NEM. Então surge uma dúvida, será que o Shaunark poderia controlar um usuário de NEM e mais as suas habilidades? Porque isso realmente precisa de um controle complexo. E geralmente não é tão simples de manipular uma pessoa que tem habilidades NEM. Você precisa ter uma condição, uma ativação maior para isso. Sinceramente, na minha visão, galera, como o Shaunark era limitado apenas a 2 antenas e o controle dele era bastante complexo, eu acho sim, eu acredito que se o Shaunark utilizasse isso em um usuário de NEM, ele poderia controlar totalmente a pessoa e mais as suas habilidades também. E podemos dizer que o ponto fraco dessa habilidade aqui é que as antenas e o telefone são objetos reais e físicos, galera. Eles não são conjurados, ou seja, para serem destruídos é bem fácil. Sem contar também que se o Shaunark utilizar suas 2 antenas e não reutilizá-las ou não tiver como reutilizá-las, acabou, ele fica impossibilitado de utilizar a Black Voice. Então, rapaziada, isso é basicamente como a Black Voice funciona, mas eu tenho uns pontos bem interessantes e a gente vai falar deles agora. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar, né, galera, como eu acabei de mencionar, tanto as antenas quanto o celular do Shaunark são físicos, ou seja, são únicos. E as antenas a gente pode até entender que ele vai fazendo mais e mais. Fez 2, utilizou, acabou, depois ele vai lá, vai confeccionar mais 2. Mas o telefone é único. E o que eu tô falando aqui é corroborado pelo seguinte momento, onde estão utilizando o celular do Shaunark para se comunicar com o Kurapika, e a gente vê um apreço muito grande que ele tem pelo seu telefone. Tipo assim, pô, tenha cuidado com aquilo ali, porque, tipo, se quebrar, eu tô ferrado. Talvez ele possa fazer outro e tudo mais. Sim, pode fazer, mas a gente vê que é um problema se aquilo ali for quebrado. Então, se fosse algo feito com o NEM, provavelmente ele não ficaria nem um pouco preocupado. E aí, galera, entra o primeiro problema que eu identifiquei. Quando o Chrollo pegou a Black Voice emprestada do Shaunark para utilizar contra o Hisoka, o Shaunark então emprestou o telefone para ele e mais as antenas, já que são todos objetos físicos e não são conjurados com NEM? Tudo bem, vocês podem falar, pô Douglas, mas eles eram amigos e companheiros no Genei Ryodan. O Shaunark pode ter entregue ao Chrollo. Sim, tudo bem, pode ter entregue. Mas sinceramente faria muito mais sentido que isso aqui fosse até materializado, porque uma vez que o Chrollo se aposta da habilidade, ele pega tudo que é pertinente à habilidade. Então, basicamente, quando o Chrollo pegou a Black Voice, ele só pegou a possibilidade de manipular. Pô, isso aqui tá muito estranho, tá desconexo. Só que aí a gente tem mais um ponto, galera, que quando o Chrollo utiliza a Black Voice contra o Hisoka, ele abre o livro e o celular e as antenas basicamente surgem, como se tivessem sido materializados. E aí a gente tem outro ponto, quando o Chrollo utiliza a Black Voice pela primeira vez, ele já gasta uma antena, que ele utiliza no juiz. Posteriormente, quando o Chrollo vai utilizar novamente a Black Voice, o celular simplesmente aparece na mão dele e mais 2 novas antenas aparecem na mão do Chrollo. E aí complicou. Já que são itens físicos, ele deveria estar somente com uma antena. E também é estranho do nada aparecer. E aí, galera, das duas uma, ou o Skill Hunter alterou a funcionalidade da Black Voice e transformou ela numa habilidade de materialização e manipulação, ou ela sempre foi uma habilidade de materialização e manipulação. Ao meu ver, faria muito mais sentido que fosse uma habilidade de manipulação e materialização. Por isso que, geralmente, quando a gente está conversando lá no Discord, já teve algumas pessoas fazendo a habilidade de manipulação, eu sempre dou a sugestão de fazer, cara, faz materializado. Eu acho que é melhor do que você pegar um item do mundo qualquer e tentar manipular. Faz mais sentido. Porque seria muito mais sensato, galera, o Shaunark ter materializado aquele telefone e as antenas. Ele pode fazer isso ao momento que ele quiser. Por mais que ele esteja limitado a utilizar 2 antenas por combate ou por dia, não sei, isso aí a gente não tem os dados para saber, mas seria muito mais sensato materializá-los do que pegar do mundo e fazer isso, confeccioná-los, né? E agora eu vou ser bem sincero para vocês, gente, o que me parece é que foi apenas um erro mesmo.
um erro de narrativa, um erro da produção do mangá. Felizmente é isso. Então, para todos os efeitos, a gente vai considerar a Black Voice aqui como uma habilidade apenas de manipulação, como eu sugeri lá no início. Mas fica essa dúvida aí, galera. A próxima habilidade do Shaunark é chamada de Automod ou modo automático, e até mesmo de piloto automático. É uma habilidade também de manipulação, mas a gente vai ver que pode ser de aprimoramento também. Bom, o Automod a gente poderia dizer que é uma habilidade que é dependente da Black Voice. Isso porque para o Automod funcionar e ter o seu início, ele precisa da antena da Black Voice. Essa habilidade do Shaunark aqui eu acho bem legal porque ela tem diversos conceitos de NEM inseridos nela. Quando o Shaunark utiliza a antena da Black Voice nele mesmo, ele pode se manipular. Porém, galera, a questão é como se manipular conscientemente. Basicamente, isso é impossível se manipular. Sabe por que é impossível? Porque você já se controla. Basicamente, você já se manipula. Então, isso fica um conceito redundante. Porém, e se quando você se manipular, você colocar um comando absoluto, onde você vai deixar meio que de agir como um ser humano e vai agir como se fosse uma máquina, com uma única missão que precisa ser concluída: destruir o seu oponente. E é basicamente o que o Automod faz com o Shaunark, galera. Um comando absoluto sobre si, e simples e claro também, nem um pouco complexo, que é: destrua o seu oponente. E enquanto essa missão não for concluída, o modo automático irá ficar ativado. E já de cara, né, galera, a gente consegue ver como é uma condição bastante braba e agressiva, vamos dizer assim. O cara se manipula e ele meio que vira um robô com um único objetivo. E é por isso que ele ganha um grande boost nessa habilidade, galera, porque é muito arriscado. Então, mesmo que ele seja ferido, tome diversos tipos de dano, e dano esses que não sejam mortais, porque se for mortal, acabou. Mas se forem danos, por exemplo, escoriações, cortes, cortar um braço, uma perna, um olho, ele mesmo assim não irá parar, galera, porque ele precisa concluir o que ele se auto-impôs. E só com isso você já vê um risco. Ele poderia ficar com diversos tipos de ferimentos gravíssimos, alguns ferimentos que não poderiam ser revertidos, ele poderia simplesmente morrer também. Em relação à quantidade de poder, o boost que o Shaunark ganha com isso aqui, galera, é bastante grande. A gente só teve uma demonstração dessa habilidade, que foi contra aquela formiga quimera lá na cidade Meteoro, que precisamos frisar, né, galera, era bem fraca. E o Shaunark, durante o Automod, ele simplesmente pulverizou as duas formigas como se fossem manteiga. Elas derreteram, meus amigos. E podemos ver que esse boost de poder, galera, foi todo concentrado no NEM de aprimoramento, já que se trata de ataques físicos. E sinceramente eu acredito que o poder conferido por isso aqui foi algo próximo ou talvez até o total do máximo que um manipulador pode acessar no grupo de aprimoramento, que seriam 60%. E aí a galera pode até achar assim: poxa, só 60%? Gente, basta vocês lembrarem que o Kurapika, quando está no Templo do Imperador, ele também acessa 60% do grupo da materialização. E foi o bastante para apenas quebrar um braço recebendo um soco do Voguin, que era um mestre aprimorador de alto nível. Então 60% não é pouca coisa, gente, é bastante coisa. Então, galera, quando o Shaunark conclui a sua missão, no caso, destruir o seu oponente, o Automod se desfaz automaticamente. E assim ele retorna ao normal. Porém, por ser um estado extremo, ele fica bastante estressado fisicamente, bastante cansado e debilitado. Inclusive, ele fala que vai ficar sentindo dores musculares durante alguns dias. E aí a gente poderia dizer que isso aqui também é talvez um efeito negativo dessa habilidade. E galera, fica implícito que o Automod é uma alternativa que o Shaunark tem como última chance de resolver um problema, ou no caso, última chance de resolver uma luta. Até mesmo porque não é uma habilidade que dá para ficar se utilizando a qualquer momento. Ela tem muitos pontos negativos e não vale a pena ficar fazendo aquilo ali a qualquer momento. E como eu falei para vocês, essa habilidade aqui, no meu ver, poderia ser considerada
considerado uma habilidade de manipulação e aprimoramento por conta do boost que é focado no NEM de aprimoramento. Mas é isso, galera, essa habilidade aqui é bem legal e mostra o como é perigoso você fazer condições. Quanto mais perigo, maior o poder, mas também é como o Izunave falou pro Kurapika, rapaziada, condições e juramentos é uma via de mão dupla. Como dizia os Mamonas Assassinas, é uma faca de dois legumes. Então, guys, esse foi o vídeo, essas foram habilidades do Shaunark, o personagem que eu curtia, eu achava ele legal. Assim, não vou ser mentiroso, ele ter morrido não me causou nenhum impacto não, tá? Mas era um personagem legal, eu achava que ele merecia um pouquinho mais de desenvolvimento, mas ele ter morrido não teve nenhum problema. Habilidades interessantes, principalmente o Automod, habilidades cheias de conceitos interessantes de NEM que daria pra gente ficar horas papeando sobre isso e desmembrando, né? Porque aqui eu tenho que tentar resumir. Mas se a gente fosse falar mesmo aqui na moral, nossa, vai dar horas só falando disso. Bom, no mais eu espero que eu tenha agregado em alguma coisa para o seu entendimento e conhecimento do mundo de Hunter x Hunter, beleza? Eu espero também que eu tenha te entretido de alguma forma. Como de costume, se você acha que faltou alguma coisa, você queira agregar qualquer tipo de coisa ou informação nesse vídeo aqui, é só deixar lá nos comentários que eu tô sempre por lá, trocando aquela ideia marota com vocês. Então é isso, galera, agora eu vou me retirar, mas eu espero em um próximo vídeo te encontrar aqui no mundo dos caçadores. Valeu!